O Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã. Um Maracanã com um ambiente espetacular. Para mim foi melhor, mas o jogo em si achei que foi bem bom. E no primeiro tempo, né, Pedrinho, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras também... As equipes se preocuparam muito, de uma forma positiva, que é esse comentário, de tirar os espaços do adversário, né, provocar os erros e aí sim ter as oportunidades. E foi isso que aconteceu. O Flamengo teve 2, 3 chances ali no início do jogo, provocando o erro do Palmeiras, roubando a bola e saindo em velocidade. O Palmeiras a mesma coisa com o Flamengo. E a jogada do Everton, que a Renata chamou a atenção, ela é treinada, né? Não é uma coisa que ele pegou, procurou alguém, não. Quando cai na mão dele, e isso é muito percepção do treinador. Eu já percebi que o Abel, às vezes, logo no início, ele usava os laterais como uma estratégia, ele pegava a bola rapidamente e batia, e essa saída de gol também, porque automaticamente é uma mudança de fase do jogo, e a gente já falou sobre isso aqui, e o jogador desliga. O jogador ele é mais ligado para sair da fase defensiva para ofensiva, por isso que o Everton pega e conecta rapidamente. Eles estão numa fase defensiva. Ele toma a posse, ele passou para uma fase ofensiva, ele conecta rapidamente. Mas quem está atacando, ele tem aquele milésimo de segundo de lamentação. Ele dá a batida é muito viajada, ele, pô, não peguei legal. O jogador que estava esperando a bola dá aquela lamentada e é a hora que ele pega e conecta a transição ofensiva. E para isso, né, Pedrinho, o Everton ele já tem que estar mais ou menos entendendo... Mapeando. Mapeando. Então, quando ele consegue pegar a bola, ele já sabe o que está acontecendo. Ele já deu o olhar ali para ele conseguir fazer essa reposição, que ele é muito forte, né? Quase todo jogo do Palmeiras tem pelo menos um lance que o Everton faz isso. E eu lembro muito de uma entrevista do Abel para o Seleção, logo no início do trabalho, quando ele foi campeão da Libertadores lá em 2020. E ele falou sobre como o Guardiola usa o Ederson para a saída curta e a saída longa. E a saída longa também com os braços, né? E o quanto que ele... Porque você sai curto, beleza, é uma das estratégias, ou você pega o seu adversário na surpresa também saindo longo, porque tá todo mundo aqui ainda atacando. E eu acho que ele tenta aplicar um pouquinho isso com o Everton, que é um goleiro muito bom, nessa força, né, que ele coloca com o braço, e a reposição dele é espetacular. A reposição dele com o pé, tanto com o pé quanto com a mão, é realmente muito boa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, a gente já conhece o nível de competitividade do Palmeiras, né? Esse Palmeiras é assim nos grandes jogos, ele responde muito bem aos grandes jogos. E, pelo menos na minha opinião, o Palmeiras é um time que tem melhorado constantemente com o Abel, né? Se a gente pegar o time campeão da Libertadores pela primeira vez lá com o Abel, para o time de hoje, o time está cada vez melhor. Né? Ele melhorou ano passado e agora, para mim, pelo menos em 22, a gente está vendo talvez a melhor versão do Palmeiras desde então. Eu acho que ele melhorou as outras fases do jogo. Sim, a ofensiva principalmente. Sim, né, Pedro? eu acho que ele constrói melhor dentro do campo do adversário, que não foi hoje, que também o Flamengo não fez isso. Hoje foi um jogo muito de transição. Mas assim, ele usa melhor as outras fases. Ele tinha potencializado muito essa questão dos contra-ataques. Se defender e contra-ataque. E a gente já vê o Palmeiras muitas vezes amassando seus adversários. Mas o meu ponto é o seguinte, eu estava falando disso do Palmeiras para falar também da evolução do Flamengo. Sim. Porque o Paulo Souza, até tempos atrás, estava sendo muito criticado, que ele estava inventando demais, trocando jogadores de posição. O Gabigol dá uma entrevista muito boa hoje no final do jogo, falando, pô, ele usou o Campeonato Carioca para fazer testes, colocar, experimentar jogadores em outras posições, e agora o time está se encorpando. Hoje a gente já percebe um Flamengo muito mais organizado do que o Flamengo, por exemplo, do ano passado. Porque o estadual para ele, na Europa, é um período de pré-temporada, de 2, 3 meses de preparação. Então ele faz todo tipo de avaliação. Eu acho que ele perdeu algum tempo com certas funções para alguns atletas, que eu acho que isso poderia até ter um respaldo da direção técnica do Flamengo. Cara, o Everton ali... Você pode tentar, mas eu acho que você vai perder tempo naquele setor esquerdo. O Marinho muitas vezes entrou centralizado, né, como um pensador atrás do atacante. O Marinho é velocista, né, o cara da profundidade. Então ele poderia ter ganho tempo em alguns movimentos. Mas o processo que ele faz de tatear e ver quais são as funções melhores é natural. Ele já usou o Isla para fazer saída de 3. Eu acho que a discussão, Diniz, ela é vazia porque, às vezes, falta compreensão do que está entendendo. Eu, conversando com a Renata lá dentro, a saída de 3, às vezes, rotulada por 3 zagueiros, não é. São 3 jogadores que vão exercer um tipo de função. Às vezes um volante, às vezes um lateral. Sim, eu posso botar 3 atacantes para fazer uma saída de 3 lá atrás. Se eu quiser, eu boto 3, porque a função não é posição. Eu vejo futebol dessa forma, com ocupação de espaço e função. Então, eu posso botar 10 atacantes... E os 10 atacantes terem funções defensivas. E o meu time não vai ser ofensivo.
Mas a evolução, eu acho que o principal ajuste que ele fez, além de colocar o Everton no setor certo, né, foi a questão da pressão na bola, de uma marcação mais forte, de uma de pressão pós-perda mais ajustada, de um time mais compacto nos setores. Mas Essa foi a grande evolução. Você não acha que isso também, tipo, não necessariamente ele não pedia isso antes, mas eu vejo essa execução mais coordenada agora. Então, pega o exemplo do que aconteceu na final do Carioca, várias cenas, vários momentos em que o Fluminense tocava passes rápidos e que se falou, né? O Fluminense colocou o Flamengo na roda. Porque a marcação estava chegando sempre atrasada, Sempre atrasada. Nunca tinha pressão no portador da bola. Era muita facilidade ali para trocar passes. Quem viu o jogo de hoje contra o Palmeiras não teve em nenhum momento tranquilidade para trocar passes. Né? Inclusive, uma jogada que sempre acontece com o Palmeiras nessa temporada é o Dudu se associando com o Veiga pelo lado direito. Hoje, raramente foram os momentos em que eles tiveram um mínimo espaço. Não conseguiu se conectar. Exatamente, não conseguiu se conectar. O próprio Marcos Rocha, que ajuda na construção do jogo do Palmeiras, na saída de 3, também, toda hora, tinha gente chegando para pressioná-lo. Então, eu acho que a postura do Flamengo sem a bola, para mim, é a grande diferença que começou lá no segundo jogo da Libertadores, e a gente tem visto, e acho que contra o São Paulo foi muito nítido, né? Tanto é que nos primeiros 5, 10 minutos contra o São Paulo, 5 minutos, acho, o Jandrei já tinha feito 2 defesas espetaculares de desarmes que o Flamengo fez no campo de ataque, e hoje é a mesma coisa, teve muita dificuldade o Palmeiras de jogar quando tinha a bola, porque o Flamengo impunha essa dificuldade de pressão que antes a gente não via. O professor estava no estádio hoje, hein? O professor Adenor Bach, o Tite, estava no estádio, a gente está vendo imagens aí do Tite, né? Lá no Maracanã. Quem ganhou pontos com o professor? Teve alguém que se destacou a ponto de ganhar um lugar aí nos pensamentos do Tite para a Copa do Mundo? Eu acho que recuperou os pontinhos. Everton Ribeiro. Tá voltando a jogar muito bem, né? Ele tá com a velocidade arrancada ativada novamente. Ele tá meio lento, aparentemente, tá voltando a ganhar confiança. Eu tenho uma percepção assim, o jogador, quando ele vai ficando mais experiente, quanto menos ele joga, é pior. Então, assim, ele passou um período difícil, ele sai do time. E aí, para você ganhar um ritmo novamente, é difícil. Ele é um jogador que ele joga num corredor central, faz uma meia ponta, né? Ou da direita para o meio, ou do meio para a direita. Ele é um jogador de repertório, de drible curto, num espaço congestionado. Foi o melhor em campo para mim hoje, não? Ele jogou muito. Esse lance aí foi falta, né? Foi falta. Aliás, é uma observação, não sei se vocês concordam. É claro que não interferiu no resultado, mas eu achei o árbitro hoje muito mal. O Wilton Pereira Sampaio, ele deixou o pau comer. Eu achei que ele estava inventando novas regras, porque estava deixando de marcar e acabou deixando todo mundo irritado em campo. Claro que a gente quer que o jogo corra mais. Mas falta é falta. O problema é que existem faltas que não existem. Né? Exatamente. Mas hoje as faltas foram gritantes. Eu achei que ele foi muito mal no jogo, não a ponto de prejudicar ninguém, mas vai irritando os jogadores. E uma outra coisa, e o Veiga? Porque a gente tem comentado muito da ótima fase do Veiga, que ele tem jogado muito e tudo mais, e a gente, o tempo todo aqui, diz que talvez ele possa ter uma chance, uma convocação, para o Tite olhar ele mais de perto. Hoje não foi um super jogo do Veiga. Mas você acha que o professor pode ter visto alguma coisa aí diferente no Veiga, Renata? Eu acho que o Veiga está, talvez, no seu auge de momento, né? Não de carreira, que o Veiga ainda tem 26 anos, a gente não sabe exatamente quando vai ser o auge da carreira dele, mas ele está na sua melhor fase, né? E quando a gente olha os números dele no Palmeiras, ele só vai crescendo esses números de participação direta em gol, seja fazendo gol ou dando assistência. Com o Abel Ferreira, acho que encontrou sua forma de jogar mais próximo do gol, de se associar. Agora, eu acho que a melhor fase do Veiga também tem a ver com a associação ao Dudu. Às vezes, os movimentos dele sem a bola, inclusive, para ter desmarque e depois atacar o espaço dentro da área, ele faz isso muito bem. E ele se associa muito bem com o Dudu para progredir nos contra-ataques que o Palmeiras cria, né, pelo lado direito. Agora, com relação à seleção brasileira, eu acho assim, está merecendo uma chance? Isso é uma pergunta. Deve ter uma chance, eu acho que para mim é outra pergunta. Por quê? Porque eu acho que sim, pelo que ele está jogando, ele está merecendo uma chance porque está jogando muito.
Mas quando eu olho para o cenário atual da seleção brasileira... É difícil, né? É difícil. Eu acho que deve ser convocado. Acho que não. Porque quando eu olho para o setor que ele atua dentro da seleção brasileira, você já tem uma quantidade muito relevante de jogadores que já mostraram muito serviço para o Tite ao longo do último ciclo. Você está numa reta final de preparação para a Copa, você vai inserir mais um jogador. Eu acho que é complexo. Tá? Mas que ele está jogando muita bola e que ele deveria, em algum momento Sim. ter uma chance. E um momento muito próximo da Copa também, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nas entrevistas que foram colhidas na Zona Mista. Zé Rafael e Everton Ribeiro falaram com os nossos repórteres. Não, a gente encara, né, esses grandes jogos, né, sempre como finais, né? E claro que a equipe do Flamengo, a torcida, eu acho que se mobilizou muito mais justamente por ter perdido a final, né? Acredito que se eles tivessem vencido, talvez não encarassem o jogo, né, com tanta seriedade como foi, essa mobilização que teve da torcida, de todos os atletas. Então, a nossa equipe também se preparou muito porque sabia que ia enfrentar uma equipe junto da torcida, que ia apoiar o tempo todo e que ia tentar levar o time, né, para cima da nossa equipe. A nossa equipe está em evolução. E aí, quando a equipe está compacta, está confiante, o individual sobe, aparece e comigo não é diferente. Eu jogando perto do Arrasca, né, me facilita muito. Então, a equipe compacta, toda hora roubando a bola, não deixando, a gente não tendo que correr 60 metros para trás para recuperar a bola. Isso tá me ajudando, recebendo mais bolas e eu fico feliz por poder estar em alto nível e fazendo o melhor ali para o Flamengo.